Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu vou começar esse vídeo com uma verdade que a maioria das startups nega. A cultura de sofrer para crescer é tóxica e está matando talentos. Nos últimos 3 anos, eu vi startups perderem os seus melhores engenheiros, designers, gestores, porque o ambiente se tornou insustentável psicologicamente falando. Semana passada, eu recebi um contato de um CTO de uma startup de IA muito conhecida. Ele me disse que em 6 meses ele perdeu mais ou menos 40% do seu time. São pessoas boas, que amam tecnologia, mas saíram porque não aguentavam mais essa cultura de sofrimento permanente. Quando comecei a investigar, descobri algo que me assustou. A startup tinha uma narrativa de sofrermos juntos, crescermos juntos. Aí virou um sofrer é normal. Se você não trabalha 12 horas, não está comprometido. Férias se torna luxo, né? E a coisa piora. Toda vez que alguém falava que estava exausto, era visto como fraco, não adequado à cultura da startup. Era uma cultura de exploração disfarçada de excelência. Mas aqui está o lado interessante. Quando essas startups implementam saúde mental estruturada conforme a NR1, 3 coisas acontecem. A primeira é a retenção de talentos que aumenta drasticamente. Se você tem menos custo, não é, de reposição. A outra é a qualidade de código, produto, né? Tudo isso melhora. Pessoas saudáveis, obviamente, elas entregam melhor. E o terceiro é a capacidade de inovação que cresce, porque é óbvio que um cérebro saudável, ele inova mais. Qual que é o resultado de tudo isso? As startups que se adequam à NR1 estão ganhando mercado sobre aquelas que não se adequam. É com a lei sendo cada vez mais rigorosa que startups que não se adequarem vão ter problemas legais. Então hoje eu vou ensinar para vocês como implementar saúde mental em startups, que são techs, né, de forma que funcione, mantendo excelência e inovação, mas sem exploração. E principalmente como estruturar uma consultoria que uma startup vai pagar bem, porque ela vai ver o retorno direto. E aqui eu preciso mencionar que a Entrelaços Psicologia desenvolveu um curso de formação completo em NR1, que inclui módulos específicos que vão desde a avaliação, não é, o diagnóstico, passando pela intervenção, a aplicação, né, de intervenções específicas em diferentes cenários, passando pela avaliação de indicadores e chegando até na parte de como conduzir a tua consultoria e a venda, não é, desses serviços. Mapear riscos psicossociais específicos, né, de ambientes específicos e implementar saúde mental mantendo a inovação, né, trabalhar com esse nível de gestão, né, o C-level, que muitas vezes criam essa cultura tóxica sem perceber, ou seja, vender consultoria dentro desse contexto específico, é algo que requer uma formação profunda. Não é obrigatório, mas que requer um conhecimento para conseguir fazer a jornada por todas essas etapas. Gente, tech é um nicho bastante lucrativo para consultoria de saúde mental. Startup paga muito bem porque tem recursos e entende que talento custa caro. O link para o curso está aqui
na descrição desse vídeo. Pessoal, as startups, de modo geral, estão em pânico com a NR1 porque elas concentram riscos psicossociais muito específicos. Essa pressão pelo crescimento exponencial, a incerteza sobre esse futuro, porque a empresa pode falhar, pode não dar certo. O ambiente está sempre ligado, é celular 24 horas. É essa cultura de sofrer para crescer. Existe uma falta de limites, esse home office misturado com o ambiente de trabalho. Tem uma competição interna por oportunidades e, ao mesmo tempo, é o setor que mais paga por consultoria porque entende o valor. O psicólogo que souber trabalhar com techs vai ganhar muito bem. Eu quero falar agora sobre os riscos específicos dessas startups. Os 6 riscos que mais matam essas startups. Quando eu faço o diagnóstico nesses contextos, eu sempre encontro 6 riscos que eu considero os mais presentes. O primeiro é a pressão por crescimento acelerado. Precisamos crescer 300% no ano. É uma pressão exponencial, né? São metas absurdas. Quando não atingem, a culpa é do time, né? E o resultado disso tudo? É uma ansiedade crônica. Um segundo risco seria essa incerteza estrutural. A startup, ela pode acabar muito rápido, acabar em 1 ano. Ninguém sabe. Você tem um vínculo precário psicologicamente falando. Pessoas não conseguem se comprometer porque não sabem se terão emprego amanhã. Um terceiro risco é essa cultura de estar sempre ligado, né? Então, você tem um home office que significa esse trabalho 24 horas, certo? Então, você tem reunião de domingo, você está conectado nas suas férias, a verdade é que ninguém desliga, né? Um quarto risco é essa cultura de sofrer como um status, né? Então, eu trabalho 14 horas por dia, eu sou mais comprometido que você, que trabalha 8. Então, sofrer virou uma insígnia de valor, né? É bastante doentio isso, mas virou status. O quinto risco é a falta de limites não tão claros. Não tem um horário de saída, não tem isso de esse é meu trabalho, aquilo é o trabalho da outra pessoa. Tudo é todos fazendo tudo, né? Sem limites claros. Isso também é bastante adoecedor. Um sexto risco seria essa competição interna muito tóxica. Poucos assentos em posição de liderança e todo mundo competindo por esses assentos. Tem uma falta de colaboração e o ambiente fica muito agressivo, né? Eu tenho uma experiência com uma startup de IA que ela teve uma perda de mais ou menos 40% do seu time em 6 meses. Alguns números iniciais, para a gente entender o contexto, né? A rotatividade estava mais ou menos em 34% ao ano, que é muito alto. O absenteísmo por problemas de saúde mental, 5,1%. 42% dos funcionários identificados com burnout, não diagnosticados, mas identificados. Eficiência de engenharia, 67%, mas a meta era 85%. A inovação, 2 produtos novos em um último trimestre, a meta era 5%. Quando eu fiz o diagnóstico, tinha uma narrativa dos fundadores que era: saímos do nada para 10 milhões de reais em 3 anos. Sofremos demais, mas conseguimos. Agora você que entra tem que sofrer também. Enfim, né? Os valores declarados eram inovação, excelência, equipe. Mas os valores vividos
eram sofrimento igual a comprometimento. Se você quer se comprometer com a gente, você vai ter que sofrer. O resultado é custe o que custar, né? Equipe, sim, né? Mas a competição ela era de verdade mesmo. Tinha alguns rituais, né? Status de fera, né? Quem é fera aqui? É aquele que trabalha mais. Tinha reuniões, né, de status para saber o que está acontecendo toda segunda-feira e tinha uma pressão massiva sobre as pessoas ali. Tinha uma falta de reconhecimento genuíno ali, né? Porque não é, na verdade, o que você está fazendo, mas é o quanto você está sofrendo. A comunicação dos fundadores controlava absolutamente tudo, ninguém podia questionar nada. O resultado disso, as pessoas pareciam zumbis, de verdade. Elas produziam, mas não necessariamente você tinha criatividade ali. Saíram quando conseguiram outra oportunidade. A evolução do adoecimento em startups, ela se dá dessa forma, e eu vejo um padrão muito específico. Ali nos primeiros 6 meses você tem essa esperança, né, essa coisa da inovação, do crescimento exponencial, a pessoa entra animadíssima com esse clima. Né, vou fazer parte desse unicórnio aqui, né? Então trabalha 12 horas ou mais sem reclamar. Mas depois você tem uma normalização, né, desse ritmo, você tem uma exaustão invisível, e isso fica normalizado, se torna normalizado, né? A pessoa começa a somatizar doenças, né, ansiedade, dor, insônia, mas acaba escondendo porque ela precisa se provar, ela precisa provar que ela merece fazer parte desse lugar. Depois de 1 ano, mais ou menos, né, começa aquele tipo de questionamento. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não tem mais criatividade. Começa a fazer só o mínimo, essa que é a verdade. Lá para 1 ano e meio, 2 anos, né, começam as saídas, ou então a pessoa procura uma startup melhor, né, entre aspas, ou a pessoa realmente adoece e quebra de vez. É por isso que as startups perdem talentos tão rapidamente, né? Pensando na implementação de saúde mental, vamos falar de 5 mudanças que talvez funcionem muito bem, né, nesse tipo de contexto. Uma primeira mudança poderia ser a redefinição narrativa desses fundadores. Nós crescemos apesar do sofrimento, não porque se sofre, mas é apesar de. Tá? Construímos algo incrível e cuidamos de pessoas. São 2 narrativas possíveis aqui, isso vai mudar tudo. De repente, sofrer deixa de ser status, né? Uma outra mudança seria estabelecer limites claros e respeitá-los, obviamente. Então, você ter realmente horário de saída. Horário de saída é horário de saída. Né? Não vai responder aquelas ferramentas Slack ou WhatsApp, o que for, depois do horário. Férias são férias de verdade, é desconectar de tudo mesmo. Fim de semana é fim de semana, não existe reunião de domingo. Essa coisa de estar ligado o tempo todo, né? Essa cultura crunch, né? Não pode ser cultura, não pode ser regra. Tem que ser uma exceção. Quando algo acontecer, algum evento, algo importante e que se faz necessário, então eu tenho ali uma exceção. E quando estabelecer tudo isso, realmente cumprir, né? Uma terceira mudança poderia ser mudar esse sistema de reconhecimento. Então, reconhecer resultados, sim, jamais reconhecer pelo sofrimento, né? Mas incluir o reconhecimento pelo processo, né? Reconhecer que pessoas que trabalham 8 horas e fazem uma entrega excelente, elas precisam de fato ser reconhecidas, né?
talvez muito mais do que uma pessoa que trabalha 12 horas, e não necessariamente ela faça entregas excelentes. De repente, trabalhar muito bem e de forma sadia possa virar um motivo de reconhecimento, um motivo muito importante para reconhecimento. Uma quarta mudança poderia ser criar espaço de questionamento, mas precisa ser um espaço seguro. Você pode questionar decisões sem medo de você ser atacado por isso. Isso é muito raro em startups. Quando você implementa isso, você libera essa criatividade que fica presa, né? Uma quinta mudança poderia ser um programa de saúde mental mais estruturado. De repente, ter um psicólogo mais acessível, workshops de bem-estar, mas não workshops bobinhos, aquelas coisas só para enganar. Algo real que traga um impacto real, né? Grupos de apoio, educação sobre burnout, ter algum tipo de espaço de suporte que a pessoa possa navegar por ali para poder colocar a sua pressão para fora, o seu estresse, enfim. Pensando um pouco na experiência que eu contei há pouco, né? Como aconteceu a transformação naquela startup? Nos primeiros 2 meses eu trabalhei com o diagnóstico, né, mas houve muita confrontação ali com, os fundadores. Não foi fácil, mas era preciso fazer isso, né. Eu apresentei nós aqui da Entrelaços, né, apresentamos para os fundadores algo ali de uma forma que ele entendesse, né, que eles, né, entendessem, não era um único fundador, que essa narrativa de sofrer, que essa narrativa de que sofrer era bom, estava matando o time, né, e que ele estava perdendo talentos por isso, né. E foi difícil, mas a gente conseguiu ganhar a confiança, né, dos fundadores. Lá pelo terceiro, quarto mês, a gente foi trabalhando mais com o estabelecimento dessa mudança de narrativa, né? Os fundadores concordaram em ir reconstruindo uma nova história, né? A gente cresce apesar dos desafios, né? Então eles se comunicavam de uma forma diferente, né? Então vamos crescer, mas vamos cuidar, né? E essa coisa foi acontecendo de uma forma bem orgânica, bem natural. Foram estabelecidos limites, né, entrada, saída, e eles mesmos cumpriram isso, que é importante, porque eles precisam ser os modelos, né. Lá para lá para os 6 meses, né, de consultoria, a gente começou a implementar o sistema de reconhecimento. Fizemos treinamento com as lideranças sobre esse ambiente seguro, que os colaboradores poderiam procurar, abertura, né, de espaço aí para questionamento e acesso a atendimento psicológico. Já lá para 8 meses, mais ou menos, a gente consolidou um processo de acompanhamento, né, de tudo isso que a gente implementou. Então, já havia um programa de avaliação dos indicadores e reavaliação de indicadores. E a gente teve alguns resultados após 9 meses, que foi uma redução da rotatividade de 34% para 12%. O indicativo de burnout, o reconhecimento do burnout, ali de 42% para 18%. A eficiência de engenharia bateu a sua meta, os produtos novos também bateu meta, né? A inovação também começou a voltar aos poucos. A empresa teve um retorno gigantesco, uma economia enorme com recrutamento, mas o mais importante para a gente, né, que é da saúde mental, a equipe voltou a achar que a startup era um lugar bom e legal de trabalhar, né?
Pensando agora na sustentabilidade, né, ou seja, a manutenção dessa transformação, é onde a gente tem aí um detalhe, porque a pressão é constante em startup, né? E é muito fácil a gente regredir dessa transformação toda. É preciso ter um monitoramento contínuo, né? Tá sempre fazendo pesquisas de bem-estar, avaliando indicadores de burnout, retenção de talentos, a qualidade do produto. A gente precisa pensar que os fundadores, eles são guardiões de toda essa implementação. Eles precisam fazer a verificação regular de tudo isso. Como que está a saúde da equipe? Porque se ela começa a degradar, tudo vai por água abaixo muito rapidamente, né? Se a pressão sobe demais, tudo vai por água abaixo muito rapidamente. Talvez possam existir alguns rituais semanais, talvez alguma reunião de bem-estar de 1 hora, para que todos possam olhar alguns números sobre a saúde mental da equipe, para receber feedback. Talvez se possa ter algumas reuniões que sejam de periodicidade mensal, né, para olhar para alguns outros números do programa, alguns indicadores, para pensar se são necessárias outras iniciativas que não foram pensadas até agora para a saúde mental como um todo da startup, né? E tem alguns erros que eu vejo que são bem comuns, né, em startups. O primeiro erro são fundadores que dizem mudar, mas que continuam pressionando, né? Que acabam agindo com uma certa hipocrisia. E a equipe se sente meio que enganada depois de todo um processo de consultoria. Um segundo erro é achar que oferecer coisas superficiais, sei lá, uma meditação, não que a meditação não seja importante, mas achar que só dar a meditação já tá bom, vai resolver tal. Não, tem que pensar todo um programa que envolve várias coisas. Você tem que mudar a estrutura, né, os processos, não só ofertar uma atividade de bem-estar. Não é isso que vai transformar a situação, né? Um terceiro erro é colocar a pressão no time enquanto o fundador descansa. Ou seja, ele adotar, né, ou eles adotarem essas transformações para eles, mas a equipe não sentir que ela pode também, né? Um quarto erro é não ir comunicando as evoluções que vão acontecendo conforme o programa vai evoluindo. Porque aí a equipe acha que não adiantou de nada fazer tudo aquilo, ou que a consultoria foi fake, foi só para fazer de conta que está cumprindo regras, enfim. O quinto erro é deixar a regressão correr solta, né? E não fazer nada com isso, né? Isso vai destruir a confiança entre as pessoas, né? Agora, como eu sempre gosto de fazer, né, um checklist prático, repassando tudo que a gente discutiu, até para que você fique prático para você que vai fazer esse tipo de consultoria, ver se você passou por esses pontos, né, direitinho. No que se refere a diagnóstico, medir burnout e bem-estar, entender a rotatividade e os seus custos, analisar a narrativa fundadora, mapear limites ou a falta dos limites. Com relação a mudanças estruturais, redefinir a narrativa fundadora, estabelecer limites e mais cumprir esses limites, mudar sistema de reconhecimento, criar espaço de questionamento seguro, implementar limites no que se refere àquela cultura de ligado o tempo todo. Com relação ao suporte psicológico, talvez um acesso a um atendimento psicológico, se for viável.
Workshop de bem-estar, mas workshops verdadeiros, bem feitos, grupos de apoio, educação sobre burnout. Em relação ao monitoramento, pesquisas trimestrais de bem-estar, se fizer sentido para o contexto, essa frequência, né? Indicadores de burnout, de retenção de talentos, qualidade de produto. Em relação à evolução, ajustes mensais baseados em dados, ajustes no sentido ajustes do programa, comunicação do progresso para os colaboradores e sempre celebração daquilo que se conseguiu alcançar, né, dos marcos importantes desse projeto todo. E eu quero deixar aqui uma reflexão, né? Startups, né, techs não precisam ser sinônimo de exploração. É possível inovar e também cuidar de pessoas. Os dois são totalmente possíveis, né? Eles convivem. Quando você consegue fazer isso, uma startup fica ainda mais inovadora e não menos inovadora. Se você trabalha em uma startup, deixa um tech humanizada aqui nos comentários, aqui abaixo do vídeo, e compartilha ele, né? Porque a gente quer realmente que psicólogos e psicólogas entendam que startup é um grande mercado de oportunidade para consultoria estratégica. Startup paga muito bem porque entende que talento custa muito caro e que saúde mental impacta direto em inovação e resultado. Então compartilha com um colega que quer trabalhar nesse setor inovador ou com um fundador aí que você conhece, estressado, que precisa transformar a cultura da sua startup, ou com alguém aí que merece ganhar bem, muito bem, sendo consultor. Num próximo vídeo eu gostaria de falar sobre NR1 e compliance, né? Que é como não ser processado e garantir essa conformidade legal, né? No sentido de jurídico, né? Estar de acordo com a lei aí no que se refere a NR1. Então, fique atento, né? Nos acompanhe para não perder esse tema que eu pretendo fazer para um próximo vídeo. Se inscreva por aqui, então, para ficar atualizado. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Até mais.